Orígenes levava vida austera e rigorosa, seguindo interpretação literal da Bíblia. Chegou a praticar autocastração, fato que impediu sua ordenação inicial. Vendeu seus bens, dormia no chão e adotou hábitos de extrema simplicidade. Aos 30 anos, dedicou-se integralmente aos estudos bíblicos e filosóficos. Foi financiado por Ambrósio, rico convertido que valorizava seu intelecto. Tornou-se figura famosa, viajando por Roma, Cesareia e até Antioquia. Chegou a ser convidado para falar diante de autoridades e da mãe do imperador. Em 231, bispos da Palestina o ordenaram sacerdote durante viagem a Atenas. Ao retornar ao Egito, o bispo Demétrio se irou e o exilou e suspendeu das ordens. Refugiou-se em Cesareia, onde sua autoridade foi mantida pelos amigos locais. Criou escola para explicar o cristianismo usando filosofia a pagãos e simpatizantes. Em suas viagens, corrigiu heresias e debateu sobre a natureza da alma. Durante perseguição de Décio, em 250, foi preso e torturado, mas não negou a fé. Libertado, morreu pouco depois por volta de 254, aos 69 anos de idade. Seu túmulo permaneceu visível por séculos na cidade de Tiro. Deixou uma obra imensa, com milhares de escritos registrados pela história. Embora Orígenes seja famoso por sua interpretação alegórica, ele foi um dos pilares para o preterismo ao estabelecer que o julgamento de Israel e a destruição do templo não foram apenas eventos políticos, mas o cumprimento teológico final das profecias de Jesus. Um dos primeiros a ter essa revelação nas Escrituras Sagradas, podemos afirmar que Orígenes foi o passo inicial, a primeira tinta do quadro. Os primeiros passos da obra foi a ferramenta utilizada para a revelação plena do preterismo. Sem esses passos, Eusébio de Cesareia não teria dado ao preterismo suas bases iniciais até a estrutura completa por Alcazar o Jesuíta. Através dessas 5 bases reveladas por Orígenes, chegamos hoje a esse acervo completo do preterismo, da escatologia plena e do triunfo total de Jesus Cristo sobre o judaísmo e sobre a lei. Por isso decidi contar a história desse herói cristão que não é tão badalado como outros pais da igreja, mas que tem uma importância ímpar nessa gloriosa história cristã. Aqui estão os pensamentos de Orígenes que se assemelham à visão preterista. Bases do preterismo reveladas por Orígenes. 1. A abominação da desolação. Em sua obra Contra Celso, Orígenes argumenta que a abominação da desolação profetizada por Daniel e mencionada por Jesus, Mateus 24 verso 15, aconteceu no cerco de Jerusalém. Ele via os exércitos romanos e a profanação do templo como o cumprimento direto desse sinal. Resumindo, para Orígenes, na obra Contra Celso 4 capítulo 22, a destruição de Jerusalém em 70 d.C. foi o cumprimento da abominação da desolação, vendo o fim dos sacrifícios judaicos como prova da transição para a nova aliança. As legiões romanas. O cerco foi liderado pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano. Ele comandou uma força de cerca de 70.000 soldados. As 4 legiões principais foram: 1. Legio V Macedonica, vinda da Judéia e Alexandria. 2. Legio X Fretensis, famosa por seu acampamento no Monte das Oliveiras. 3. Legio XV Apolinaris, liderada pessoalmente por Tito. 4. Legio XII Fulminata, buscando redenção após uma derrota anterior na revolta. Duração do cerco. O bloqueio militar foi implacável e durou aproximadamente 5 meses. Início: abril de 70 d.C., durante a Páscoa judaica. Fim: setembro de 70 d.C., com a queima total do templo e a destruição da cidade. No ano 70 da nossa era, o mundo antigo testemunhou um evento que mudaria o curso da história: o cerco de Jerusalém. Sob o comando de Tito, 4 legiões romanas, a 5ª Macedônica, a 10ª Fretensis, a 15ª Apolinária e a 12 Fulminata, cercaram a cidade santa. O cerco durou 5 meses angustiantes, de abril a setembro. O que começou como uma tentativa de esmagar uma revolta, terminou em tragédia absoluta. A fome devastou a população e o segundo templo foi reduzido a cinzas. Para os primeiros cristãos, como Orígenes, aquele cenário de exércitos pagãos profanando o lugar mais sagrado dos judeus era o sinal exato da abominação da desolação profetizada por Daniel e anunciada por Jesus.
2. O fim da antiga aliança em 70 depois de Cristo. Orígenes acreditava que a destruição do templo foi o sinal visível de que Deus havia encerrado formalmente a antiga aliança. Para ele, o judaísmo ritualístico foi superado e julgado naquele momento histórico, uma ideia central no preterismo moderno, escatologia da aliança. Era o fim da era judaica e as profecias da vingança contra Jerusalém que matou os profetas havia se cumprido naquela geração. 3. O reino como realidade espiritual presente. Ele ensinava que o reino de Deus não era algo que viria apenas em um futuro físico distante, mas que já estava dentro dos crentes, autobasileia. Isso se alinha ao otimismo preterista de que o reino foi inaugurado na primeira vinda de Cristo. 4. Julgamento sobre os judeus. Orígenes foi enfático ao dizer que as calamidades que caíram sobre a nação judaica no primeiro século foram o resultado direto da rejeição do Messias. Ele utilizava o Sermão do Monte das Oliveiras para explicar que aquela geração, a de Jesus, sofreu o julgamento previsto. Em resumo, toda aquela destruição, desolação e tormento foi para os judeus daquela geração e não para os futuros. 5. A vinda em espírito e poder, diferente dos milenaristas de sua época, que esperavam um reino físico na terra. Orígenes interpretava muitas das passagens sobre a vinda de Cristo como uma manifestação de sua divindade e poder na história e na alma humana, algo que ressoa com o conceito de parousia espiritual defendido por alguns preteristas. Em resumo, Orígenes forneceu ao preterismo a base de que o evento de 70 depois Cristo foi o divisor de águas da história bíblica, encerrando o sistema de sacrifícios para sempre, validando a palavra profética de Jesus. Deixe seu like e estude o preterismo, graça e o triunfo de Jesus Cristo na cruz. Obrigado por assistir até o fim. Graça e paz.